Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí. E no vídeo de hoje, como eu prometi, nós vamos fazer uma pintura comparando as tintas guache da TGA e da Art Tools. Eu já testei as duas tintas individualmente, tem vídeos sobre elas, eu vou deixar aí nos cards para vocês verem depois. E aqui a paletinha de cada uma pra gente poder ver uma certa diferença. E de cara eu vejo logo a diferença gritante que foi esse azul. De cada uma tem um tom diferente e eu vou contar mais durante o vídeo no que foi que isso impactou na minha experiência. Eu vou começar pintando com a guache da Art Tools, né, do lado esquerdo. E vou mostrar aqui também os pincéis que eu tô usando, gente. São esses daqui, esses com cabinho preto são de um kit da Bionic. E esses outros são pincéis mais velhos que eu tenho. E esse bonitinho chanfrado ali foi que eu ganhei, né, de um inscrito. Eu tô mostrando os pincéis porque eu tô vendo que mais pessoas estão perguntando sobre isso. E eu escolhi uma cena do filme do Estúdio Ghibli, Memórias de Ontem, para poder pintar. Eu desenhei ela toda e dividi ao meio, já que eu vi que a paleta de cores era bem parecida. Então, do lado esquerdo eu vou usar a tinta guache da Art Tools, como eu já tô usando aí. E do lado direito eu vou usar a tinta guache da TGA. E é assim, na mesma pintura, vai ter só uma tirinha separando elas. Vai parecer duas pinturas diferentes, mas que no final das contas elas se encaixam. Era pra esse vídeo ter saído semana passada, gente. Pois é, mas eu não consegui postar vídeo semana passada. Eu me enrolei toda com os meus compromissos aqui e acabei não conseguindo editar o vídeo. Então eu comecei até a gravar na semana passada. Vocês podem ver aí que minhas unhas estão uma completa tragédia. Tá pintada, mas assim, já tá descascando e tem unha quebrada aí no meio. Então assim, tá realmente uma completa tragédia. E ao longo do vídeo vocês vão ver que vou aparecer com as unhas todas cortadas, sem esmalte, então foi porque foram em épocas diferentes. Inclusive, isso impacta porque tinha duas Karis pintando. Essa daqui e outra mais tarde. E a que começou tava muito cansada. Mas antes de continuar contando essa história, se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir desde já que você já deixe seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos artísticos, testando materiais, trazendo tutoriais e criando conteúdo pra vocês. E vamos lá, voltar pro vídeo. Eu comecei a gravar num dia à noite, geralmente eu gravo de dia pra poder pegar um pouco da iluminação do sol também, mas esse dia eu tava bem ocupada, então eu comecei a gravar à noite. Inclusive vocês vão ver um bichinho verde aí, eu não sei que inseto é esse, mas ele tá sempre presente nas minhas noites aqui em casa, ele parece que fica me perseguindo e ele vai pular algumas vezes aí, mas tudo bem, não se incomodem com ele, ele é meu amigo, eu chamo ele de cabeça chapéu de folha. Porque, assim, eu achei ele bonitinho. É porque ele não vai mostrar, mas ele é bem verdinho e parece que ele tem uma folhinha na cabeça. Mas enfim, ele vai aparecer aí algumas vezes no vídeo. Então, ok, eu tava realmente cansada nessa noite que eu comecei a pintar. Eu tava com sono, eu queria terminar logo pra poder dormir. Mas depois que eu percebi que eu já estava fazendo alguns rodeios, né, e não respeitando o meu processo e também o efeito da tinta, eu preferi dormir e voltei no dia seguinte. Mas aqui ainda estou na noite, na parte da noite. Vocês vão ver, quando as unhas mudarem, aqui vai ser um dia seguinte. Então, eu fiz alguns rodeios, não esperei tempo de secagem direito, fui tacando tinta. Então, assim, atrás a parte da blusa, a parte de trás da blusa dela, eita, meu Deus, manchou quando eu tentei fazer a sombra, porque eu não esperei secar direito e eu percebi que a tinta da Art Tools, ela reativa um pouquinho mais do que a tinta guache da TGA. Mas assim, eu notei também que ela reativou porque eu realmente não esperei o tempo de secagem. Ela ainda estava um pouquinho úmida quando eu fui lá e joguei a parte que era para fazer a sombra. Tanto que no dia seguinte, quando eu fui pintar as outras camadas, já não estava reativando como naquela noite. Então eu percebi que foi uma falha minha, que eu não estava respeitando o processo. Então assim, gente, isso é uma coisa até a se pensar. A gente não precisa fazer as coisas com pressa, porque tudo que a gente faz com pressa, a gente realmente estraga. Então, isso é verdade mesmo. Mas ainda naquela noite eu consegui corrigir a blusa dela e fiz a maior parte da pintura, o céu ali, a montanha. Eu já comecei a fazer a parte verde, né, das flores ali também. De tudo de noite, no dia seguinte não, alguns dias depois, que eu só realmente terminei a parte das flores e do mato ali, do mato verde. Eu comentei no início do vídeo sobre a diferença dos tons, né,
das duas marcas, elas vêm com as mesmas cores, né? Magenta, amarelo, ciano, preto e branco, 5 cores para cada. E uma cor que ela é mais diferente é o ciano. Eu notei que o ciano da tinta guache da Artus, ele é um pouquinho mais quente, né? Ele é um azul um pouco mais claro e ele tem um tom mais quente, não tão frio. Que quando eu testei a tinta, eu achei ele extremamente bonito, eu gostei muito dele. E é uma cor que eu gosto, né? Pra usar ela pura, eu achei ela perfeita, eu achei ela muito bonita, né? E quando faz as misturas, ela também atende, né? A gente consegue fazer verde, a gente consegue fazer roxo, consegue usar ela pra neutralizar os tons mais quentes também, eu achei. Eu gostei bastante, porém eu não tinha notado essa diferença até colocar ela lado a lado com a tinta guache da TGA. Porque quando eu pintei individualmente, eu pintei com cada uma, funcionou, deu tudo certo. Mas quando eu pintei o mesmo desenho e coloquei as paletas uma do lado da outra, eu percebi uma diferença na minha experiência em fazer a mistura. Isso é uma experiência minha, gente, eu posso estar completamente errada também, mas foi uma coisa que eu notei na minha pintura, é que esse azul da tinta guache da Artus, como ele é um pouquinho mais quente, eu tive um pouco de dificuldade nos tons mais frios. Ai, nossa, eu não sei nem explicar direito. Mas quando eu fui fazer a pintura com a guache da TGA, que eu vou falar um pouco mais depois, foi mais fácil controlar essa coisa do quente e frio e deixar melhor, entendeu? Meu Deus. Nessa guache aqui da Artus, eu consigo fazer isso, eu acho, quando eu tô trabalhando somente com ela. Mas depois, quando eu fiz essa comparação, eu vi o quanto aquilo ficou diferente. O quanto foi mais difícil eu fazer uns tons mais frios, um azul mais frio, que pode ser até imperceptível aqui para vocês, mas foi ali na prática mesmo, foi o meu pensamento enquanto eu estava pintando, que eu desejei, né, um pouquinho que esse azul da Artus fosse um pouquinho mais frio para que as cores ficarem mais parecidas. Porque eu até senti que eu consegui deixar o da TGA, né, mais perto com a pintura que eu já tinha feito da Artus, porque aquele azul foi mais fácil de eu conseguir dosar ele e deixar ele no tom que eu queria. Mas esse azul da guache da Artus, eu não sei como é que eu deixaria ele um pouquinho mais frio. Eu não sei explicar pra vocês isso. Eu acho que vocês entenderam. Entendeu? Porque eu escureço as cores com preto ou com azul. Mas para escurecer esse azul com preto, ele não fica o mesmo azul sabe? Ele não fica o mesmo azul. Que pegar o azul, o ciano, desculpa, nem é azul, é ciano. O ciano da TGA e escurecer com preto, eles ficam diferentes. E é mais fácil usar o da TGA para chegar no tom do da Artus do que deixar o da Artus no tom da TGA. Mas isso é uma coisa minha. Eu não sei exatamente se é uma coisa geral ou se é uma coisa que eu preciso ainda aprender. Como vocês sabem, eu sempre falo aqui das minhas limitações com misturas de tinta, né? Que eu tenho essas dificuldades e eu acho que eu preciso melhorar. Mas foi isso que me chamou muito a atenção aqui. E que, assim, não foi um empecilho, não atrapalhou em fazer a pintura. Eu consegui fazer os tons que eu queria. Eu consegui, mas enquanto eu tava pintando com a guache da TGA, me veio esse insight. E eu fiquei olhando que, nossa, é verdade, esse tonzinho aqui tá... Não sei se ele me ajuda tanto. Ele é lindo, eu adoro. Eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Mas se ele fosse um pouquinho mais frio, talvez ele fosse um pouquinho mais versátil. Mas assim, é um micro detalhe, pessoal. Tipo, sabe aquele cabelo em ovo que a gente vai lá, futuca pra ver se acha e faz um grande podcast? No caso, sou eu aqui fazendo um podcast sobre esse micro detalhe. Que no final das contas vocês vão olhar e dizer assim, nossa, Kari, será que faz tanta diferença assim? Mas foi uma experiência, uma coisa que eu fiquei ali pensando enquanto eu tava pintando. E ainda mais quando eu tava usando a guache da TGA, que eu vou falar dela um pouquinho depois. No mais, eu gosto muito dessa tinta. Eu acho que ela tem uma cobertura incrível, me atende muito, consigo fazer camadas, claro, esperando o tempo de secagem, tendo um pouquinho de cuidado para não fazer muita lambança no meio da pintura, como eu fiz, né, na primeira parte do vídeo. Mas
No geral, eu realmente não tenho do que reclamar dela. Eu gosto, fiquei muito satisfeita com a compra. Quando eu fiz, quando eu testei, quando eu usei aqui nessa pintura também, eu gostei bastante. É uma tinta que a gente consegue, né, guache no geral, é uma tinta que a gente consegue fazer muitas correções e é por isso que eu gosto muito do processo. Porque eu não me sinto, sabe, eu não sinto que tudo tá perdido. Eu sinto que eu consigo consertar. Nossa, eu errei aqui, calma, Kari. Consigo consertar. E aí me baixa aquela calma e eu consigo continuar a pintura com leveza. E isso me ajuda muito na experiência, né? Porque, por exemplo, eu tava muito cansada naquela noite, fui dormir, no dia seguinte voltei e senti que eu poderia consertar o que eu quisesse consertar sem muita preocupação. Então, a tinta cobre, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a questão de reativar a tinta de baixo, mas ainda assim ela cobre e dá tudo certo, né? É bom esperar ele secar bem, gente. E também não ir com a mão muito pesada, não ficar esfregando no papel nem nada. Então, é isso. Eu queria até falar pra vocês que esse matinho aí, essas flores, eu não seguia a foto de referência, não. Tava muito perfeitinho, né? Muito lindo, né? Da animação original. Mas aqui eu acabei fazendo mais abstrato, mais perdido mesmo, mais seguindo a intuição. Porque eu já tava com a sensação de que a pintura ia dar errada. Então eu falei, eu sempre faço isso. Quando eu acho que a pintura vai dar errado, eu já começo a fazer um pouco mais intuitivo, mais assim, sabe, chutar o pau da barraca, esse tipo de coisa. Sou eu. E acaba que funciona. Eu acho que também fica um toque da gente na pintura, não fica totalmente uma cópia. Fica... Enfim, gente, só uma desculpa pra dizer que eu não consegui fazer exatamente como tava na referência. Mas, o importante é que deu certo, o importante é que o processo, no final das contas, eu mudei, né, o meu mood de tensa, cansada, pra tranquila, vai dar tudo certo. Então, assim, às vezes a gente precisa passar esse dia aí, não precisa terminar a pintura no mesmo dia. Inclusive, eu sempre falo isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que quer começar uma pintura hoje e terminar daqui a pouco. E eu sei que é super legal ver logo o resultado final, né? Mas a vida é sobre a caminhada, sobre o processo, sobre os aprendizados que a gente pega ao longo disso. Um momento filosófico no meio do vídeo, gente. Mas enfim, ultra variedades aqui nesse canal. E vamos lá para a parte 2 com a tinta guache da TGA. Essa tinta guache, como vocês sabem, eu já falei, vocês já estão carecas de saber, eu já arranquei os cabelos de todo mundo aqui, de tanto que eu falei isso. Eu ganhei ela numa caixa misteriosa, né, de um inscrito maravilhoso. Agradeço até hoje porque, né, foi um super presente. E vocês pediram, né, no último vídeo, pessoas sugeriram, inclusive ele mesmo sugeriu para que eu comparasse as duas guaches, né, pra gente ter essa experiência, ter esse vídeo aqui no canal também. E eu trouxe, claro que eu trouxe. E agora eu vou falar sobre o lado direito da pintura. E pois é, né, gente? Eu fiz esse lado mais rápido, porque eu fiz no dia seguinte, quando eu já tava mais zen, quando eu já tinha terminado do outro lado, eu tava, tipo, motivada e achando que ia dar tudo certo, que agora eu iria conseguir conquistar o mundo. Pois é, e esse lado eu realmente consegui fazer ele mais rápido, sabe? Desembolei, não fiquei refazendo muitas camadas, não precisei ficar fazendo muitas correções, então acabou sendo um pouco mais prazeroso, mas não assim por causa da tinta, mas porque eu tava realmente uma pessoa diferente. Eu acho que do outro lado eu também faria igual se eu tivesse feito tudo com a mesma energia. Mas é bom que deu pra ver que com a tinta guache da Artus a gente consegue fazer muitas correções. Com a tinta guache da TGA também, até porque eu já fiz muitas correções no vídeo em que eu testei a tinta guache da TGA. E também no primeiro vídeo em que eu abri e fiz uma pintura, né, com todos os materiais que vieram na caixa, eu precisei corrigir uma coisa que eu fiz lá. Eu tava usando a guache da TGA e elas corrigem, elas sobrepõem muito bem. Então isso é uma segurança que eu fico assim, até tranquila, de sempre venho com aquela sensação de, olha, eu só preciso ter calma e fazer do melhor jeito possível, que a pintura vai sair do melhor jeito possível. E aquele detalhe do azul, né? Azul não, cara. E ciano, gente, o ciano. Eu não sei se vocês... Na verdade, logo quando eu mostrei, vocês devem ter percebido que o azul da água, que o ciano... Meu Deus do céu. Que o ciano da TGA, ele é mais escuro e mais frio, né? E o da Artus, ele é mais quente. Que se eu fosse escolher um azul pra pintar, vou fazer um negócio aqui, né? Tipo, agora eu tô fazendo aula de bordado, gente. Aí todas as cores que eu escolho são mais parecidas com essa, né? Tipo, aquele azul. Eu escolheria aquele azul da Artus pra fazer um bordado. Mas na questão versatilidade aqui pra fazer as pinturas, eu me senti mais confortável
um pouquinho do que com a guache da TGA. Eu senti que eu conseguia dosar mais, fazer e mesclar do quente pro frio com mais rapidez, sem precisar tanto do preto para isso, entendeu? E tanto que essa parte azul aí das montanhas ficou mais bonita. Tanto que, não sei se vocês conseguem ver a emendazinha ali para o lado esquerdo, né? Aquele finalzinho ali, ele é a continuação da montanha e não ficou tão boa. Eu misturei o azul com o preto, mas eu também usei uma tinta mais aguada e eu tinha feito isso na noite. E no dia seguinte eu nem me atentei de corrigir. Deveria ter corrigido e usado uma camada com mais pigmento de tinta e não só aguada, para ter ficado um azul mais vivo. Deveria mesmo, como eu fiz o lado da guache da TGA. Mas é isso, foi mais rápido de fazer essa mistura do azul, não precisei fazer tantas camadas como eu tinha feito na montanha do lado direito para tentar acertar o tom do ciano, aí do azul, gente. Eu vou chamar de azul, pronto, acabou, vocês sabem do que eu tô falando. Ih, cara, e tu vai ficar aqui o vídeo todo falando de ciano, de azul? Não, gente, eu acho que vocês já entenderam isso, eu também. Eu gostei dos dois, mas é isso, se eu tiver que escolher algum azul para trabalhar com tinta, para fazer mistura, eu achei esse melhor. Então esse é um ponto para a tinta guache da TGA, na minha opinião. Sobre cobertura, eu senti que foi muito parecido a experiência. As duas. Não tive esse problema de me preocupar com cobertura. As duas trazem efeitos muito semelhantes. Tanto que depois que a tinta acabou, eu mostrei ao meu pai e ele achou que eu tinha usado a mesma tinta para fazer os dois lados. Não tinha essa diferença de cobertura, de efeito. É claro que quando a gente faz misturas diferentes, a gente acaba vindo com tons diferentes. Tanto que as flores elas não ficam iguais. Porque do lado da TGA, do nada, eu não sei o que foi que me veio na cabeça, que eu resolvi fazer uma sombra laranja. Aí não me perguntem, eu não vou saber responder. E acabou ficando um pouquinho diferente. O verde também ficou um pouquinho diferente, porque eu não consegui chegar no mesmo tom. Até porque os azuis barra ciano são diferentes, então eu não consegui chegar no mesmo verde com as duas tintas, mas é aquilo também, é uma coisa que eu posso aprender com o tempo. Estamos em processo de aprendizado, inclusive se alguém tiver alguma dica, pode deixar aqui nos comentários, gente, que eu aceito, tá? Se eu estiver errada, se você falar assim, olha, cara, o que tu pode fazer é isso, deixa aqui nos comentários. Se você concorda comigo, você me conta aqui nos comentários também. Outra diferença das guaches, dessas duas guaches, a quantidade de conteúdo, né? As bisnagas da guache da Arthus, elas vêm com 22 ml e as bisnagas dessa guache da TGA vêm com 25 ml. É 3 ml a mais, mas eu acho que faz diferença, né? Uma gotinha dessa aí, eu não sei se é uma gotinha só ou é uma gotona, mas faz uma diferença pra gente que tá pintando. Ainda mais que essas tintas elas são mais carinhas do que as guaches escolares que a gente está acostumado a trabalhar aqui. Eu não sei quanto foi que custou a tinta guache da TGA, como vocês sabem, eu recebi ela de presente. Eu dei uma sondada na internet para poder fazer essa comparação de vídeo e eu vi que naturalmente ela é mais cara do que a tinta guache da Arthus. Não muito, mas tem uma diferença. Também tem muita variação de preço, né, na internet. Eu não sei, às vezes tem algumas papelarias aí que podem vender mais barato. Na minha cidade eu nem vejo essas tintas guache sendo vendidas, mas a gente considera que essa guache da TGA ela tem mais tinta do que a guache da Arthus. Então, eu acho que sim, se vem mais produto e a qualidade delas são muito semelhantes, são páreas uma para outra, faz mais sentido ela ser mais cara, né, já que né, uma Coca-Cola de 2 litros, obviamente, é mais cara do que a de 1,5 litro. Embora eu achei a caixa da guache da Arthus mais bonita, né? Ela é mais, sei lá, o designer dela é mais bonito, as bisnagas, né? Elas têm aquele estilinho, pelo menos visualmente pra mim, eu olhei e fiquei, nossa, cara, que bonita. Mas a aparência não é tudo e o conteúdo das duas, eles... Assim, se botar eles num ringue de luta, eu não sei, eu acho que eles se misturam, eu acho que eles nem têm um vencedor de fato. Só sei que eu tô bem feliz de ter as duas tintas aqui. Ia ter uma de cada vez, mas aconteceu de eu ter as duas ao mesmo tempo. E não se surpreendam se vocês me verem misturando as coisas, né? Eu vou misturar sim, porque assim, é isso. Fim. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha assistido até aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi o seu lado favorito. Se você usa essas guaches, qual você prefere, me dê dicas, me dê ideias para próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!